Oi, bom dia. Eu sou a Natália e também participa comigo desse trabalho a Irlanda. E nós somos do GT2 e vamos falar sobre as estruturas de referência aplicadas às abordagens da terapia ocupacional. E dentro disso, a gente vai trazer três tópicos, que são o método de terapia ocupacional dinâmico, a abordagem ecológica e a abordagem corporal. Bom, então vamos começar falando sobre o método de terapia ocupacional dinâmica, vou falar um pouquinho dele. Então, ele é um método que ele reúne uma série de atividades que servem como instrumento de tratamento, de acompanhamento, de melhora na qualidade de vida dos pacientes de forma interativa e versátil. E ao longo das aplicações, o terapeuta ele sustenta um raciocínio clínico nos procedimentos de diagnóstico e também no decorrer da terapia e na avaliação do processo. E esse método ele é considerado hoje uma prática de cuidado centrada na singularidade dos casos que a gente aborda. E por isso ele permite uma interação profunda com os públicos, permitindo que a gente possa aplicar nossa criatividade, nossa inteligência emocional e nossos conhecimentos diversos. E esse método de terapia ocupacional dinâmica, ele é o primeiro método brasileiro registrado no Brasil e no mundo. Ele é desenvolvido no Centro de Especialidades em Terapia Ocupacional, o CETO, que é uma entidade clínica e educacional. E ele foi desenvolvido por Jo Benetton, que a gente vai ver ela falando um pouquinho sobre ele no próximo slide. Então, a gente Eu sou Jo Benetton, é como eu sou conhecida. O meu método diz que nós temos uma função terapêutica e uma ação educativa. Fui tentar criar uma terapia ocupacional para o Brasil psicodinâmica, isso é, pensando na cabeça só. Só que não dá. Porque a realidade de fazer terapia ocupacional implica em realidade mesmo. Tem que ensinar a fazer, comer, lavar, passar, cozinhar, se cuidar, tudo isso. O método não visa a doença, ele visa a saúde. Então eu vou explorar as potencialidades, entender que todo sujeito tem uma cisão na sua história, quando ele corta uma perna ou quando ele fica doente mental, entendeu? E que isso tem que ser não reconstruído, pode-se contar uma nova história. Começa pelo quem ele é e não pelo que ele tem. O termo reabilitação na Organização Mundial de Saúde hoje, ele é muito questionado. Porque reabilitar é voltar a ser. Nenhum dos nossos pacientes vai voltar a ser. Nem eu vou voltar, até gostaria de voltar a ter 18 anos, mas não vou. Entendeu? É muito questionado. E eu já questiono esse termo, tem em todos os meus artigos esse questionamento. Eu não uso esse termo. A parte de prática de terapia ocupacional tem paciente, terapeuta e atividades. Uma dinâmica feita de 3 suposições. E aí essas 3 coisas é onde a gente dissolve um diagnóstico situacional de cada caso, como ensinar o sujeito e tratar o sujeito. O objetivo do método, principal objetivo, o final dele é a inserção na vida social. É a vida social, Cada terapeuta ocupacional tem que pensar a sua forma de aplicar o método. E não sou eu que vou dizer isso, eu posso dizer como que é o método. Conceitos, técnicas, etc. Mas levando em consideração cada uma sua personalidade e seu jeito de ser para aplicar o método. E em qualquer área clínica e não determinada pela medicina, mas pela terapia ocupacional, as áreas. Então, a gente viu um pouquinho sobre o que a Jo Benetton fala sobre o método. E em outras entrevistas também, ela fala que ela criou o método pensando nos problemas e nas dificuldades da profissão e da prática clínica que ela enfrentava.
E ela criou o método pensando em facilitar. E, primeiramente, a gente tem que entender o que é método, e é definido na literatura como ordem que se segue na investigação da verdade, no estudo de uma ciência ou para alcançar um determinado fim. E entrando já no método da terapia ocupacional dinâmica, ele é um método de assistência, de ensino e pesquisa, e ele fundamenta-se no paradigma da terapia ocupacional. E então, o que é um paradigma? O paradigma, ele é criado e constituído por alguns conhecimentos e práticas que sustentam uma disciplina. Então, um paradigma que tem saberes, que ele é fixo, que ele é validado, que ele é quase não questionável, ele vai englobar tanto a praxe e todas as resoluções possíveis de problemas de uma determinada disciplina. E alguns paradigmas, em algum momento, o problema ele não pode ser resolvido por esse paradigma, então esse paradigma começa a ser questionado, ele começa a ser criticado, e a partir disso surgem novos paradigmas desse questionamento, desse problema. E é muito disso que a Jo Benetton traz, como ela criou o método dinâmico, que depois que ela viu como era a terapia ocupacional nos outros países, ela chegou à conclusão da necessidade de um método brasileiro, que englobasse as potencialidades e os problemas da profissão no Brasil, porque é diferente a nossa prática das práticas de outros países. Então, ela tinha muito o paradigma médico, que ele traz o enfrentamento e o aplacamento de sintomas. E, no caso, ele é substituído pelo fazer para construir o cotidiano, nesse método. Para construir cotidiano com qualidade, visando o bem-estar, além da doença, além das dificuldades e além das deficiências. E a Benetton traz que o objetivo final da terapia ocupacional é a inserção social. E nesse método dinâmico, esse objetivo é alcançado através da construção desse cotidiano, por meio da realização de atividades. A gente vai falar certinho mais para frente exatamente das atividades. E já que a inserção social está relacionada com o indivíduo, ele precisa ser o que o indivíduo deseja e o que ele precisa realizar em seu cotidiano. Então, trata-se de construir ou recuperar a dignidade da experiência e da ação cotidiana, nessa inserção social. E nesse método, o sintoma ele é relacionado com as possibilidades de vida e também de inserção social. Então, ele é entrelaçado com a construção do cotidiano, como a gente já falou, e o sintoma ele pode indicar que é necessário algumas mudanças, mas também esse sintoma pode ser muito útil em algumas situações, podendo trazer ganhos secundários. Então, a gente pode utilizar esse sintoma. E, então, a gente trouxe como exemplo a ressaca, que a gente tem aquela enxaqueca após beber muito, e isso pode ampliar a consciência do que o nosso corpo aguenta e ajudar a gente a buscar estratégias de autocuidado, de tomada de decisões, de escolha de autonomia. Então, esse sintoma ajuda dessa forma, não necessariamente algo tão ruim que precisa necessariamente ser mudado. E o método se baseia muito nisso. Ele pega o sintoma para transformar a pessoa além desse sintoma, não para sumir com o sintoma. E o método dinâmico ele tem como núcleo central, como ela diz no vídeo, a relação tríadica entre paciente, terapeuta e atividade. E isso possibilita manter uma dinâmica de funcionamento onde ocorre a ação e reação, e a partir disso tem a relação desses três termos. E a gente vai começar falando das atividades. Então, sobre as atividades, a gente achou um artigo específico da Jo Benetton comentando sobre essas atividades e dessa relação tríadica. Então, ela começa falando de uma coisa importante também que a gente já discutiu em sala de aula, que é o uso da palavra atividade ao invés de ocupação. Que ela comenta que ocupação tem uma forte associação a trabalho e a ociosidade, então ela prefere o uso da palavra atividade. E como dito anteriormente, o método ele traz as atividades do cotidiano que se mantêm presentes e é com elas que a gente encontra o nosso lugar na sociedade. Então, por isso, a atividade é um instrumento da terapia ocupacional, possibilitando flexibilidade e multiplicidade de maneiras que podem ser manejadas. E o caráter universal das atividades nesse método dinâmico, ele tem como função ser terapêutico, educativo e social. E é necessário dois conceitos para tratar das atividades, que são os espaços saudáveis e o cotidiano. E através das atividades a gente pode tratar, educar, alterar o ambiente e incluir pessoas no sistema que permita integrações e interações.
E as atividades, elas, enquanto instrumento da nossa profissão, têm diversos objetivos. Ela traz 5 questões, que é a observação, a informação, a análise, a educação, o tratamento, a composição de histórias e a inserção social. E para isso, as atividades elas são vindas e significadas nessa relação tríadica. Então, ela tem um papel muito importante nesse método. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação e sobre como é na prática. E na prática direcionada pelo método, primeiro a gente precisa conhecer o sujeito e seu cotidiano, as suas atividades, as suas relações. E isso não pode ser feito por meio de conhecer um diagnóstico médico ou um conjunto de sintomas, mas é preciso saber como é esse sujeito, o que ele faz, mesmo que a sua única atividade seja estar num quarto há 1 ano trancado, ou então ele não sair de casa por conta da cadeira de rodas, enfim, a gente tem que saber a situação dele e se ele gosta ou não gosta das atividades que ele realiza, ou se ele quer ou não quer fazer. Isso tudo é muito importante. E a gente tem o diagnóstico situacional, que é uma descrição da situação do sujeito que se encontra com a gente. E nesse sentido, ele tem que ser observado pelo terapeuta ocupacional e tem que ser levado em conta como ele se vê, como esse sujeito se vê, como os outros o veem. Isso indica também a qualidade de suas relações na sociedade e o que ele faz, como ele faz. E isso tem que ficar muito claro para nós, porque são as atividades do sujeito que darão as coordenadas para saber quem e como ele é. No processo de realização de atividades e em seus desdobramentos, é importante o terapeuta ocupacional indicar caminhos, ensinar, educar, orientar, com atitudes positivas e ativas. E também é importante existir espaço para o fazer, para o abandono e novas escolhas, também para decisões sobre como fazer e o que fazer com os produtos das atividades, pensar e conversar sobre elas e dar significados momentâneos ou significados numa narrativa histórica. E como a gente pode ver, o terapeuta ocupacional ele pode manejar uma multiplicidade de acontecimentos e o paciente ele pode começar a nomear aquisições, habilidades, construções e autoconhecimento. E isso enriquece muito a sua vida cotidiana. E pensando no que é relevante para a vida, porque o processo de terapia ocupacional ele passa a assumir diferentes significados e dependendo do momento de vida e da história pessoal de cada paciente. Então, a Jobeneton, ela traz que quando está aproximando-se da morte, a gente pode observar momentos muito intensos de vida, e enquanto a vida é com ela que lidamos. E em relação à avaliação, em princípio, antes de tudo, para a gente avaliar um sujeito na terapia ocupacional através desse método, a gente precisa saber como é o seu cotidiano, como a gente já trouxe, o quanto o cotidiano é importante para o método dinâmico e para a terapia ocupacional como um todo também. E qual é a repercussão social de suas realizações, das realizações desse sujeito? O que ele considera realizações ou ações sem sentidos e o que também dá sentido apenas à sua doença ou deficiência. Então, através dessa relação também com o terapeuta ocupacional e atividade, o valor que o sujeito das atividades ele não está atrelado antecipadamente à sua doença, aos seus sintomas ou suas deficiências, mas sim no sentido que essas atividades vão ter na relação com o terapeuta ocupacional ou com o desenrolar das repercussões da terapia no seu cotidiano. Então, é importante buscar aspectos saudáveis nas relações, porque a gente procura provocar o surgimento de significados, de sentidos que ampliem produtivamente o cotidiano e o modo a ele ter poder ou mesmo aprender e a investir em sua produção. Então a gente acredita que essa significação, o sujeito ele toma em suas mãos seu jeito de ser, de estar, de relacionar e de fazer. E ele consegue impor à sociedade que o receba desse jeito, que o aceite desse jeito, sem que precise esperar pela mudança social para que ele possa se inserir nela. Então, desse modo, ele torna-se ele mesmo agente dessa mudança. E isso é muito importante dentro desse método. Então, essa é a nossa ideia guia para lidar com a avaliação nesse método.
E também é muito importante ponderar o caminho que uma terapia segue, porque uma boa terapia, ela é avaliada pelo conjunto de ações públicas e também pelo conjunto invisível de emoções, sentimentos, julgamentos e percepções desse indivíduo que a gente está lidando. Então, tudo isso é muito importante entrar em consideração. E para finalizar, a Gil Benetton traz sobre os recursos e ela fala que os recursos a gente utiliza para conseguir que o sujeito realize atividades. E por definição, o recurso ele é algo que pode melhorar ou facilitar uma situação difícil. Então, o recurso ele é uma técnica, ele pode ser uma técnica ou então um dispositivo que facilite especificamente a realização de atividades. E no método, os recursos eles são atividades para se fazer algo que é desejado ou que se precisa fazer pelo nosso sujeito. E nesse sentido, os recursos eles podem servir para sempre na vida do sujeito ou não necessariamente. Eles podem ser abandonados ao longo do seu tratamento ou substituídos por outros recursos. Então, ele não é algo fixo, ele é algo para facilitar, para nos ajudar a lidar com a situação desse paciente, a lidar com as atividades.